Muito bem. Pode não parecer muito, não, e eu não costumo falar isso para muita gente, mas eu tenho aí, estou parado há um tempo, mas eu tenho mais de 10 anos ininterrupto de artes marciais, né? Mais de 10 anos. Abaixa só um pouquinho que está dando um eco aqui. Isso. E assim, eu treinava no Paiol. Quem não sabe onde a gente chama de Paiol, ali em Guadalupe tem um terreno enorme, né? Parece... é uma mata. Ali é o Paiol. Era um Paiol do Exército, que inclusive no início do século XX explodiu, né? E os moradores de Guadalupe, não sei se quem é das antigas aqui lembra disso, se afetou aqui também, mas o pessoal ali de Guadalupe, Marechal Hermes, teve que fugir do bairro desesperadamente, porque o Paiol estava explodindo. Então, esse lugar ali é o lugar que durante 10 anos eu treinei ao ar livre, na natureza. E é bem interessante porque nós, alunos, ajudamos a organizar e construir o espaço que a gente treinava. Porque nos fundos da casa do meu professor, né, já era o Paiol, e o Exército permite que os moradores da região usem o terreno, mas que não faça nada fixo nele, né, que cuide do lugar ali. Mas então a gente começou a montar, né, ali, com os próprios elementos da natureza, um espaço de treinamento. E eu lembro que uma das coisas mais difíceis que tinha era quando a gente chegava lá, que tinha que entrar na mata para pegar pedregulhos e levar por dentro da mata até chegar no nosso local de treinamento e ali começar a dispor as pedras. Muitas vezes também nós saímos atrás de troncos de árvore para poder montar os equipamentos que a gente precisava. Ou para você acredita, né? A gente tinha um espaço lá, mais ou menos uns 2 metros de altura, né? E tinha um tronco que atravessava para o outro e a gente treinava andando por cima daquele tronco, né? Treinando equilíbrio. Mas assim, eu lembro que a gente carregava tronco mata dentro, era pesado, revezava, 4, 5 alunos revezando, e tinha um tronco que a gente cavou lá na terra seca, né? O tronco, quando a gente pegou, ele já era um tronco que não tinha vida, né? A gente cavou e colocou o tronco em pé e fechou, botou concreto para segurar, para ele ficar firme e tal. O tronco estava de pé. E além de fazer isso, a gente lixou o tronco e pintou o tronco. Então o tronco estava ali servindo para o nosso treinamento. Quando a gente pegou esse tronco, ele não tinha vida, né? Mais ou menos assim, uns 5, 6 anos depois, eu chego um dia na academia e naquele tronco que estava ali há anos, surgiu um ramo com uma folha. Aí eu olhei aquilo e falei, mas... Meu professor falou, a natureza encontra o caminho, a vida encontra o caminho. Então, ver aquele tronco florescer, para nós era uma impossibilidade. Até porque, quando a gente pegou ele para carregar na mata, ele já estava cortado há muito tempo. E anos depois, na terra, em meio ao concreto também, ele achou o caminho e começou a brotar novamente. Pois é, existem circunstâncias que a gente tem plena certeza de que não há vida. E de repente a vida acontece. Outra situação interessante é uma experiência que eu tinha quando eu era criança. A professora da minha escola, se eu não me engano, na 2ª série, passou uma tarefa para casa. E a tarefa era fazer um feijão brotar. Então ela ensinou a gente a pegar aquelas tampas de maionese, que antigamente todas elas eram de metal, lembra? Então tirava a tampa da maionese,
pegava e forrava ela com algodão, toda ela, colocava ali uns 3, 4, grãos de feijão e regava. Então, todo dia você tem que regar o feijão até ele brotar. E quando o feijão brotasse, a gente tinha que levar ele para a escola. Então era um tormento, porque eu queria levar o meu feijão para a escola. E eu colocava água, e às vezes colocava até mais do que ela tinha ordenado. E o feijão não acontecia nada. Até que um dia ele começou a murchar. Tempos depois, ele começou a abrir. Aí eu falei, agora é que eu não vou levar mesmo. O feijão morreu, joga fora. Minha mãe não deixou jogar o feijão fora. Eu tinha que continuar regando o feijão pacientemente todo dia. Até que ele começou a brotar. Então, essa experiência do tronco me lembra o seguinte, que às vezes as coisas estão acontecendo, a vida está acontecendo internamente e a gente não percebe. Acha que está tudo morto. E o do feijão, às vezes a gente não vê nada acontecendo, no externo e acha que não tem vida. Mas a vida está lá. A gente vai falar sobre vitalidade hoje. Sabe? Eu quero que você entenda que o caminho para a vitalidade espiritual se trata de um movimento contínuo, de uma longa caminhada na mesma direção. O caminho para a vitalidade espiritual possui desdobramentos interiores e exteriores, que sempre são iniciados mediante a ação divina, através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo. Nós precisamos acreditar que Deus completará a obra que Ele mesmo começou em nós. Você acredita nisso? Ele começou uma obra em você quando te salvou. E Ele vai completar essa obra. Ele vai trazer a vitalidade espiritual que você precisa. Você está nesse processo. Às vezes você pode até não perceber isso, porque está buscando manifestações exteriores demais. Às vezes você pode não perceber isso, porque você não tem o olhar do interior, principalmente em relação às pessoas que estão ao seu lado. Mas isso não quer dizer que o movimento não esteja acontecendo. Ele começou a obra e Ele vai completar a obra. E eu quero lembrar você que sem fé será impossível você encontrar o caminho da vitalidade espiritual. Sem fé será impossível você encontrar o caminho da vitalidade espiritual. E o que eu quero dizer com fé? Confiar no processo que Deus começou. Acreditar naquilo que Deus está fazendo. Acreditar no tratamento que Deus está dando à sua alma, ainda que os seus erros sejam recorrentes, ainda que você esteja vivendo e fazendo a mesma declaração do apóstolo Paulo: eu sou um homem miserável, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? É preciso que você tenha fé no processo e que você diga: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre me conduz em triunfo. Isso é ter fé no processo. Ter fé no processo é você olhar e pensar assim: eu não sou o homem que eu deveria ser, mas Deus está trabalhando no meu coração, e um dia eu serei o tipo de homem que Deus quer que eu seja. Eu ainda não sou a mulher que eu deveria ser, mas eu tenho dobrado os meus joelhos diariamente diante de Deus,
pedindo ao Espírito Santo que me envolva e que trabalhe na minha vida de tal forma que a palavra dele seja real para mim, e eu serei o tipo de mulher que Deus quer para abençoar minha família, para abençoar minha igreja, para abençoar meu trabalho, para abençoar meus vizinhos. Porque o movimento foi iniciado em Cristo e ele continua, apesar das nossas fragilidades. Você tem que acreditar nisso. Você crê nisso? Você crê que precisa confiar no processo? Que sem fé será impossível encontrar o caminho da vitalidade? Você acredita que Deus vai completar a obra que Ele começou em você? Quem acredita nisso aqui, levanta a mão. Amém. Nós não somos obras acabadas. O nosso oleiro continua moldando o barro. De vez em quando a gente dá uma estragada no negócio, né? Mas ele não larga o barro, ele continua amassando, até chegar no formato que ele quer. E para falar sobre vitalidade espiritual, sobre ir dos ossos secos à vitalidade espiritual, a gente vai ler um texto muito conhecido, né? Falei em ossos secos. Qual é o texto? Isso, vigia, Ezequiel 37, não é isso? Certo? Não é o 38 não? Ezequiel 37, vamos ler? Vamos relembrar essa história ou essas visões que estão aqui? Ezequiel 37, a partir do versículo 1, o texto será projetado. A gente está usando a Nova Almeida atualizada, tem uma Bíblia aí no banco também, se você quiser utilizar. Tá bom? Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram de pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês, e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, e eu o cumprirei, diz o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: filho do homem,
pegue um pedaço de madeira e escreva nele o seguinte: de Judá e dos filhos de Israel, seus companheiros. Depois pegue outro pedaço de madeira e escreva nele: de José, pedaço de madeira de Efraim, e de toda a casa de Israel, seus companheiros. Junte os pedaços de madeira um ao outro, faça deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na sua mão. Quando os filhos do teu povo perguntarem: você não vai nos explicar o que significa isso? Responda: assim diz o Senhor Deus: eis que eu pegarei o pedaço de madeira de José que está na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que você escreveu devem ficar na sua mão, para que o povo os veja. Então diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu tirarei os filhos de Israel do meio das nações para onde eles foram, e os congregarei de todos os lugares ao redor, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que deu ao meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela, eles e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será o príncipe deles para sempre. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. E os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Quem já tinha lido esse texto aqui, levanta a mão. Muito bem. Ezequiel tinha uma tarefa muito difícil. Ezequiel é o profeta que tem a visão, sabe? Porque uma das características do ministério do profeta Ezequiel é que ele tinha que manter viva a esperança do povo de Israel durante o exílio na Babilônia. É fácil manter a esperança viva? Eu estou dizendo que a tarefa de Ezequiel era difícil, por quê? Porque na realidade o povo sabia exatamente por que estava no exílio. O povo sabia. Não parecia para o povo estar no exílio uma questão de injustiça. O povo sabia que merecia estar no exílio. O povo entendia que estar no exílio era uma espécie de castigo divino por causa da ingratidão dele, por causa da infidelidade, da soberba, do senso de autossuficiência, de gente dizendo não precisamos mais de Deus, e da idolatria. O povo sabia que esse era o motivo deles estarem no exílio. E aí você tem um profeta dizendo que tem que ter esperança, mas ter esperança no Deus que colocou eles lá? Na ótica do povo, era difícil manter a esperança. Como recorrer, como pedir salvação a um Deus que está me castigando? Essa é a lógica do povo, que está me punindo. Eles estavam longe de Deus, porque estavam na Babilônia, ou seja, estavam noutra terra. Estavam longe da sua própria terra, da cidade sagrada, do templo. E na lógica do povo judeu do período, Deus morava fisicamente no templo de Jerusalém. O templo tinha sido destruído, então não tem mais lugar para culto. Se não tem lugar para culto, não tem lugar para sacrifício, para holocausto. E holocausto, você sabe que é sacrifício para quê? Para que serve um holocausto? Holocausto é oferta queimada, né? Para que serve? E aí? Para que serve um holocausto? Para quê? Qual o objetivo?
Quando é que um judeu ia oferecer um holocausto na Bíblia? Pedir perdão pelo pecado. Então o holocausto tinha a ver com pedido de perdão. Entende? Então, se o povo tem consciência que pecou, como é que ele vai pedir perdão? Indo ao templo oferecer um sacrifício, um holocausto, certo? E aí, o pecado, o animal substituía o pecador nessa relação de justificação, né? de santificação. Mas agora você não tem templo, agora você não tem sacrifício, então você não tem como pedir perdão. Você está fora da sua terra. Então, não há na ótica desse povo que está na Babilônia espaço para perdão e reconciliação com o Deus de Israel. Mas o profeta Ezequiel está falando sobre esperança. Gente, a salvação vem. Deus vai nos tirar daqui. E entra ano, sai ano, todos os dias. A evidência que eles tinham na mão era o quê? Ele nos esqueceu aqui. Não vamos sair daqui. Estamos pagando pelos nossos próprios erros. A nossa história de redenção foi interrompida. E quem decidiu romper com essa história foi o próprio Deus, porque Ele não suportava mais a nossa arrogância, a nossa rebeldia, o nosso pecado. Na lógica de quem está na Babilônia há tantos anos, é como se eles dissessem: Deus não nos ama mais. E Ele está coberto de razão. A autoestima, baixou. Bom, temos salmos que mostram isso. O Salmo 74, por exemplo, é um salmo que revela esse sentimento. Olha o que diz o Salmo 74. O salmista diz assim: ó Deus, por que nos rejeitas para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as ruínas perpétuas, para tudo de mal que o inimigo fez no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e erguem as suas próprias insígnias como sinais. Parecem-se com os que empunham os seus machados no espesso da floresta, e agora com os seus machados e martelos destrói todos os detalhes de madeira. Incendeiam o teu santuário, profanam a morada do teu nome, arrasando até o chão. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós quem saiba até quando isso vai durar. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Porque retiras a tua mão, sim, a tua mão direita, e a conservas no teu seio. Ou seja, na ótica do salmista, o que Deus fez? Esqueceu eles. Gravei teu nome na palma da tua mão. Pode uma mãe esquecer do filho do seu ventre, de forma que não se compadeça dele? Ainda que ela viesse a se esquecer, eu nunca me esquecerei de ti. E o que o salmista está dizendo aqui no exílio? Deus me esqueceu. E eu mereço. E Ezequiel está pregando esperança. Entende isso? No Salmo 137, o salmista diz assim: às margens dos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia pendurávamos nas nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós uns cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estrangeira? Você entende isso? Ezequiel tinha a tarefa de preservar ou devolver a esperança para a gente que estava cansada de acreditar em qualquer possibilidade de revitalização. Eles não acreditavam mais no amor de Deus, mas sim no esquecimento.
Tu tem noção? Se tem uma coisa que a gente vê no povo de Israel, é festa, é culto, é dança, é música. E ele está dizendo aqui no Salmo 137, as harpas foram penduradas. Os músicos foram aposentados, os cânticos cessaram. Os milagres eram meras lembranças, historietas de um povo que ouviu isso somente dos seus antepassados, mas não experimentou nada. Acabou o culto. Ezequiel está falando sobre esperança. Por muito pouco, ou por muito menos, a gente quase entrou em desespero. Quando durante a pandemia, a gente teve que fazer o quê? Fechar a igreja. Fechar a igreja. Sabe o que é isso? As harpas foram penduradas. Os cânticos cessaram. As orações coletivas foram interrompidas. A congregação parou de se reunir. Será que a gente sobrevive a isso? O que o povo está passando é muito pior. E Ezequiel está lá falando sobre esperança. Mais ainda, será que essa também não era a situação do próprio profeta que vai falar sobre esperança? Porque talvez Ezequiel também fosse uma das pessoas que olhasse e falasse assim, a gente está aqui porque merece. Deus está nos punindo por causa dos nossos pecados enquanto povo. Entra dia, sai dia e nada muda. O profeta se relaciona com Deus, mas a circunstância não muda. Por que eu estou dizendo assim? Será que Ezequiel não passou por isso? Para mim no texto é muito simples. Se Ezequiel tivesse firmão mesmo, assim, ó, na revitalização do povo, Deus não precisaria mostrar nada, era só dar a ordem. Mas Deus primeiro mostra a ele, e depois dá a ordem. Deus mostra para ele o improvável acontecendo. Depois que Deus mostra o improvável, Deus dá a ordem e diz para ele o que aquilo significava. Se Ezequiel tivesse firmão, será que precisaria mostrar o improvável? Não era só dizer, filho do homem, vem cá, vai lá para o povo e profetiza isso, isso e isso. Fala que vai ter vida. Mas teve um diálogo antes, a partir de uma visão. Você entende? Um vale de ossos secos, diz o nosso texto. O que são ossos secos? E aí? O que são ossos secos? É o quê? Mortos? Claro que é morto, né? Qual seria a diferença de um osso seco para um que não está seco ainda? A imagem é horrível, né? Mas eu preciso trazer essa imagem para vocês. Um osso seco, né? Acontece quando não há mais tecido fibroso, ou seja, não há mais o tecido, o colágeno que interliga os ossos. Entende? Então, quando o osso está seco, ele está completamente solto das outras partes. Você precisa, digamos assim, em história, quando se encontra fósseis, ou seja, ossos secos, o que os arqueólogos vão fazer? Contabilizar, identificar e depois montar. Então, osso seco é esqueleto já desmontado, porque não há nenhum tipo de tecido nesse esqueleto. Visualizou agora? Visualizou?
Muito bem. Veja bem. Agora eu quero que você imagine que não é um esqueleto só. Eu não estou falando apenas de 206, Larissa, me corrija aí, é isso mesmo? Ossos? Ih, não sabe, né? Vou contar aqui. 206 ossos. Eu não estou falando só de 206 ossos soltos. Eu estou falando de um vale inteiro de ossos secos. É como se cada pessoa que morreu naquele vale deixasse 200 ossos. Eles estão todos misturados e espalhados. E é nesse lugar, na visão, que Deus faz Ezequiel andar e faz a pergunta para ele. Você entende? 206 peças espalhadas pelo vale, misturada às 206 peças de outras pessoas. Imagina aí um quebra-cabeças com 206 peças diferentes, misturada a milhares de outros quebra-cabeças com mais 206 peças, e você tem que identificar cada uma. Isso é vale de osso seco. Entendeu? E o que diz o versículo 1 do nosso texto? O nosso texto no versículo 1 diz, Ezequiel falando: veio sobre mim, me levou, me deixou, me fez andar, e o resultado final foi o quê? O resultado final é: eu pude ver. Versículo seguinte, eu pude ver. Você entende isso? Deus vem sobre nós, nos leva, nos deixa, nos faz andar, e aí a gente pode ver. Então entenda, não há diagnóstico preciso sobre o real estado da nossa alma sem a aproximação e a atuação do Espírito Santo. O movimento é dele, o movimento foi de Deus. Foi Deus que foi até Ezequiel, foi Deus que foi sobre ele, foi Deus quem o levou, foi Deus quem o deixou, foi Deus quem o fez andar. O movimento é dele. Qualquer revitalização, ela se inicia em Deus. O movimento é dele. Pastor, o meu coração está despedaçado por uma série de coisas que aconteceram na minha vida. O movimento terapêutico, o movimento de restauração, ele começa em Deus. Pastor, a minha história está fragmentada, destruída. Quem vai reconstruir a sua história é o próprio Deus, o movimento é dele. Sem ele, as nossas vidas continuarão secas, sem vitalidade. E com o passar do tempo, elas vão entrar no grau superlativo. Lembra que os ossos que Ezequiel vê não são apenas ossos secos, são ossos sequíssimos. Superlativo. Né, Alisson? É isso? Ó, Larissa e Alisson, vamos ver se eu estou falando certo aí. Eu tive que estudar para fazer isso, né? Recorrer ao português, ir lá para biologia, anatomia. Não é muito fácil para o historiador fazer isso não, hein? Olha como Deus se refere a Ezequiel: filho do homem. Cara, aí quebra, né? Filho do homem. Parece que Deus quer que Ezequiel compreenda que trazer vitalidade para pessoas mortas há muito tempo se trata de uma tarefa humanamente impossível. É isso. Deus olha para Ezequiel e fala assim: filho do homem, tem vida aí? Você acha mesmo que vitalidade espiritual depende de você? Daquilo que você faz, do seu plano? Envolve também a sua disciplina, envolve também ações suas. Mas quem dá vitalidade espiritual é Deus. Então ele deixa claro para Ezequiel isso: filho do homem, você é filho do homem.
Uma humanidade frágil, transitória, corruptível, limitada, corrompida e corruptora, não seria capaz de discernir qualquer sinal de vitalidade em meio a tanto cheiro de morte. Cara, por muito menos a gente não consegue ficar no cemitério. Basta que um túmulo daquele esteja aberto. Ezequiel está num vale, sentindo aquele cheiro horrível. Essa é a visão. Você acha que ele vai ter tempo para saber de fato se tem vida? Tem um monte de coisa ali que está contribuindo para que ele não veja, para que ele não tenha discernimento, porque a visão da morte, ela é sempre mais marcante que qualquer instante de vitalidade. É ou não é? Você lembra a primeira vez que você foi no sepultamento? Quem lembra aqui? Levanta a mão. A primeira vez. Só eu? Aí, Kátia lembra. Eu lembro a primeira vez. Por vários motivos. Primeiro, porque era o sepultamento da pessoa que eu amava muito, que era minha avó. E eu não entendia a morte dela, eu era criança. Essa foi a primeira situação. Segundo, eu nunca tinha visto ninguém no caixão. Terceiro, minha mãe falou que era para eu dar um beijo nela para me despedir. Até hoje, eu lembro da temperatura da minha avó nos meus lábios. Essa imagem foi tão marcante para mim, que durante um bom tempo ela ofuscou qualquer imagem de vida que eu tive com ela. A gente sempre fixa os olhos na desgraça. Não é isso, não? Quero ver você chegar em casa agora, vai assistir lá o jornal, Fantástico, lá o que for, e você vai ver só notícia boa. É isso mesmo? Notícia boa vende? O que vende é desgraça. Por quê? Porque a gente gosta disso. São as notícias que chamam a nossa atenção. São as imagens que ficam na nossa mente. Está passando na Brasil, tem um acidente, todo mundo, eu já sei que aquela imagem vai ficar gravada em mim, eu nem olho. Não quero essa imagem. Não quero essa memória. Entende? Então você imagina Ezequiel andando por esse vale aí na sua visão, de ossos sequíssimos, e Deus falando para ele, tem vida aí, ele está andando, aquele monte de osso que não dá nem para ele identificar nada, cabeça de quem é cabeça de quem, braço de quem é braço de quem, perna de quem, não dá para identificar nada, é só cheiro de morte, confusão, e Deus está perguntando para ele, fala aí, seu ser humano, tem vida aí? Tem vitalidade aí? Há essa possibilidade? Ezequiel diz assim, Senhor, tu sabes. Quando ele diz, Senhor, tu sabes, o que ele está dizendo? Eu sou filho do homem, eu não sei. Não sei. O Senhor que sabe. Por que ele diz isso? Somente Deus pode encontrar ou suscitar vida em um mundo de mortes. Somente Deus. Seja ele o mundo natural, a sociedade que nos cerca e molda a nossa trajetória, seja no nosso universo interior, que é tão grande quanto qualquer um desses mundos, só Deus pode encontrar vida nesses universos todos. Como seres humanos, a gente não é capaz de alcançar, não plenamente. Nós conhecemos vários mundos, não é isso? Para quem costuma visualizar a natureza,
Você sabe que tem vários mundos, né? Lá em casa, de vez em quando, a gente bota a rede, abre a rede no quintal, e aí eu fico lá com os netos na rede, e a gente fica conversando, e deitado na rede, a minha visão é o quê? É outro mundo no céu. Aquelas aves todas passando e tal, né? Então esse é um mundo. Acima do céu, que a gente nem vê, tem outro mundo. Tem a terra, que é o lugar que a gente vive, é outro mundo, outro universo, entende? Tem o mar, que é tão grande, tão profundo, quanto o mundo que a gente consegue ver e transitar aqui na terra. O mar também é outro mundo. Nós temos abaixo da terra outro mundo. E se você pensar bem, o seu interior, o seu corpo, também é um outro mundo gigantesco, que a ciência está tentando conhecer ainda. Mas sabe qual é a boa notícia? Deus conhece todos esses mundos. Todos esses mundos. Apenas Ele conhece todos esses mundos. E foi isso que Ele disse para Jó, quando Jó começou a dar uma de quem entendia todos os mundos. Deus vai lá e fala assim: tu estava onde quando eu coloquei o fundamento? Quando eu coloquei limite nos mares? Onde é que você estava? Como é que foi feito isso? Então o profeta Ezequiel olhou para o vale na sua visão e enxergou somente ossos secos em um vale. Mas Deus enxergou o quê? Vida. Então ele diz: profetiza para esses ossos. Profetiza para esses ossos. Prega para esses ossos. Fale com os ossos. Falar para quê? Qual era o objetivo de Ezequiel falar para ossos secos? Alguém sabe? Qual o objetivo? É o quê? Fala alto para eu ouvir. Mostrar o impossível. No versículo 5, ele diz: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Qual é o objetivo da palavra? Hein? Trazer vida. Trazer vida. Esse é o objetivo da profecia, trazer vida. E como seria esse processo? Está no texto. No versículo 6 diz: porei tendões. São ossos espalhados. Então primeiro vai ter que juntar os ossos, certo? Vai ter que gerar o tecido fibroso para poder manter esses ossos ligados. Depois vem os tendões. Depois que tem tendão, vai crescer a carne, porque é o tendão que liga o músculo ao osso, certo? Depois que tem o músculo, vem o quê? A pele. E aí ele diz: eu vou colocar em vocês o Espírito e vocês vão viver. Percebe? Olha o que eu estou querendo mostrar para você aqui. Ezequiel vê um vale de ossos secos, de gente morta há muito tempo, e o objetivo da profecia era trazer vida, não é isso? Isso acontece de uma vez? É um processo. Entendeu? Às vezes eu olho para algumas pessoas e vejo apenas osso batendo. Eu olho para outras e já tem tendões. Eu olho para outras e já tem até músculo. Eu olho para outras e já tem pele. Mas todas essas ações são impulsionadas pelo movimento que Deus faz em nossa direção, gerando vida. A vida aqui não é gerada imediatamente. A vida é gerada dentro de um processo.
Se você quiser ter vitalidade espiritual, entenda que não há como ter vitalidade espiritual se você não estiver dentro desse processo, que é iniciado pelo movimento de Deus e consolidado a partir de uma palavra de Deus para você. A vitalidade espiritual não é instantânea, diz o texto, enquanto eu profetizava, ou seja, enquanto eu prego a palavra, enquanto eu profetizo, enquanto eu anuncio, enquanto eu digo o que vai acontecer, o que Deus vai fazer, Deus vai fazendo. Ela é gradual, é um processo dinâmico. Você ouve a palavra e a vitalidade começa a acontecer. Você ouve a palavra ordenada por Deus, e enquanto você ouve, enquanto você assimila, enquanto você respira essa palavra, a vitalidade começa a fluir. Eu poderia dar como exemplo aqui aquela comparaçãozinha bem clichê que o pessoal usava antigamente, né? Falava assim, olha, nós somos brasas, e se você coloca uma brasa, tira uma brasa da fogueira, lá do braseiro, o que acontece com a brasa? O que acontece? Ela apaga, ela esfria, não é isso que a gente ouvia antigamente? Não é? Pode queimar outras coisas também, mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu quero que você entenda que nesse movimento aqui, é aonde você ouve a palavra, onde você ouve a profecia, que o processo de vitalidade começa. Se você não está no lugar onde há a profecia, onde há a palavra, você não vai alcançar a vitalidade espiritual. Você vai continuar no vale de ossos secos. O caminho para a vitalidade espiritual, ele é segmentado. Parte de nós já foi restaurada. Outras partes continuam em processo de restauração. Só que parar de ouvir a profecia pode interromper todo esse movimento revitalizador. Para de vir à igreja. Para de se relacionar com os irmãos. É tudo uma questão de tempo. Entende? A vida para. A doença chega. Ouvir a profecia não é suficiente. Ter um corpo, estar no corpo, não significa o mesmo que ter vitalidade. Porque é preciso que você receba o quê? E aí? O que é que completa o processo da vitalidade? É o Espírito. O fôlego de vida. Sem o Espírito, permaneceremos mortos, embora com aparência de vivos. Entendem? O Espírito vem e sopra sobre nós. Esse é um movimento de fora para dentro. E agora? Olha a vida. É um movimento de fora para dentro, que depois se torna de dentro para fora. De fora para dentro, de dentro para fora. De fora para dentro, de dentro para fora. A vida está acontecendo. Ele muda aqui dentro e muda aqui fora. Ele muda aqui fora e muda aqui dentro. Ele transforma aqui dentro e ele transforma aqui fora. Ele transforma aqui fora e transforma aqui dentro. Essa é a vitalidade espiritual. Essa é a revolução que Deus, através do Espírito Santo, iniciou em nós. Esse movimento revolucionário de dentro para fora, de fora para dentro, que vai mudar você. Volto a dizer, instantaneamente? Não. Gradualmente. Enquanto você ouve o que Deus quer dizer sobre você, o que vai acontecer, Ele já vai atuando
e as coisas vão acontecendo. Por que mostrar isso a Ezequiel? Para que ele mesmo pudesse acreditar na mensagem. Agora que você conseguiu ver o improvável acontecendo, Ezequiel, eu vou te mostrar por que eu te trouxe aqui. Eu trouxe você aqui porque esses ossos que você viu são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Lembra do salmo que eu li? Falando sobre o sentimento do povo? Deus está dizendo a Ezequiel: o povo está assim. A palavra exterminar, ela tanto pode significar eliminar por morte, destruir de maneira cruel, mas também banir, expulsar de algum território. O povo estava na Babilônia. Quando ele diz estamos exterminados, ele está dizendo nós fomos expulsos da nossa terra. Nós fomos expulsos da presença de Deus. Nós fomos levados de maneira cruel, estamos morrendo aos poucos aqui nesse lugar. Não podemos cultuar Deus, se relacionar com Ele. Deus nos esqueceu e a gente está aqui porque merece. Então Deus está dizendo a Ezequiel: o povo está se sentindo assim, Ezequiel. Disso ele já sabia. O que ele não sabia é o que vem depois, quando Deus diz assim. Então vai lá e diz: eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu. Deus chama esse pessoal de povo de novo, entende? Ele diz, o Senhor diz, o Senhor de vocês diz: vocês são meu povo, eu vou abrir a sepultura de vocês, e eu vou fazer vocês saírem dessas sepulturas, vocês vão sair dessa prisão. Essa prisão interna ou externa, seja qual for, eu vou abrir, e vocês vão sair, e os levarei de volta à terra de Israel. Opa, levar de volta e levar para onde? E aí, levar de volta para casa, para a terra de Israel, levar para onde? Para perto de quem? Ele está dizendo: vou trazer vocês para perto de mim. É isso que ele está dizendo. Vou trazer vocês de volta. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Não basta voltar. O meu espírito vai estar em vocês, vocês vão viver. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Ou seja, na visão de Ezequiel, a vitalidade espiritual era um processo. Na profecia de Ezequiel, a restauração do povo, a vitalidade do povo, seria também o quê? Um processo. Abrirei as sepulturas. Poderemos chamar isso de externo, né? Tirarei vocês delas. Externo. Porém vocês, o meu espírito. Interno. Os estabelecerei em sua própria terra. Externo. Sabereis que eu sou o Senhor. Interno. A evolução acontecendo dentro e fora. Num processo. Percebe o que Deus está dizendo que vai fazer para esse Israel? E aí Deus faz uma outra comparação com Ezequiel lá, com um pedaço de madeira. E ele diz: farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Ele diz que vai tirar os filhos de Israel das nações para onde eles forem, vai congregar todos ao redor dele, vai levar para a própria terra, vai fazer deles uma nação, vai ter um só rei, nunca mais vai ter divisão, nunca mais contaminação com os ídolos, com abominação, com transgressão. Deus diz que vai livrar das apostasias. Deus está falando sobre um movimento purificador, santificador nesse povo. É isso que o Espírito está fazendo, é isso que ele está afirmando, vai acontecer, e vou fazer uma aliança de paz com vocês, uma aliança eterna. Eu vou multiplicar vocês, eu vou colocar o meu santuário no meio de vocês, eu vou habitar no meio de vocês.
Mais uma vez, ele diz que vai unificar o povo, externo. Reunir todos que estão espalhados, externo. Fazer uma só nação, é externo. Dar uma terra própria, externo. Estabelecer um só rei, externo. Purificar, santificar o povo, aqui dentro. O caminho para a vitalidade espiritual se trata de um movimento contínuo, eu já disse. Uma longa caminhada na mesma direção. Ele possui desdobramentos interiores e exteriores, que são sempre iniciados mediante a ação divina, através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo. Você precisa acreditar que Deus completará em você a obra que Ele mesmo começou. Se você se sente como um osso seco, assim diz o Senhor. O Senhor diz que vai trazer você de volta à vida. Que Ele vai fazer crescer tendões. Que Ele vai fazer crescer carne, pele, e depois que o corpo estiver pronto, Ele vai soprar o Espírito e você vai viver. Sem fé, será impossível encontrar esse caminho de vitalidade. E Jesus tem tudo a ver com esse processo. Porque Jesus foi quem iniciou um movimento rumo à vitalidade espiritual. Quando Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus profetizou, uniu, reuniu, transformou discípulos rivais em uma só nação, um só povo. Jesus pega um cobrador de impostos e coloca lado a lado com um judeu zeloso como Natanael. E os dois se tornam discípulos de Jesus. Jesus pega um zelote que achava que tinha que conquistar o reino a partir de uma revolução armada e coloca ao lado de pacificadores. Fez um povo só. Jesus me colocou do teu lado, cara. Colocou você do meu lado, entende? Jesus pega um homem como o apóstolo Paulo e coloca para ser batizado por Ananias, para caminhar com Barnabé. Ele inicia esse movimento, entende? Ele nos faz um só povo. Ele dá a essas pessoas, Ele deu a nós um novo reino. Um reino de paz, justiça, poder, louvor e alegria no Espírito Santo. E Ele disse que estaria conosco. Ele enviou o Espírito Santo, soprou sobre nós e nos colocou em movimento. É preciso ter fé, acreditar que por mais que estejamos sentindo o cheiro de morte em alguns momentos, por mais que estejamos presos a velhas sepulturas, Ele voltará e nos conduzirá à eternidade. Você crê nisso? Diz amém. Ele está comigo, Ele está com você. O Espírito Santo foi dado a você. Por mais que você olhe para um lado e para o outro e veja dificuldade, tribulação, tristeza, morte, pesar, dor, a vida também, porque o movimento já começou. Você entende? Foca na vida e não nos ossos. Foca na eternidade e não naquilo que é temporal.
Porque o Deus que começou a obra em você, Ele vai completar. Muito bem, irmão. Eu quero que você tenha plena consciência de que todos nós estamos numa longa caminhada na mesma direção, dos ossos secos à vitalidade espiritual. Tem muita gente que não confessa Jesus como Senhor, porque se considera indigno demais. Esse é um ponto. Se você se considera digno, já é um problema. Mas se você se considera indigno, teu coração está no lugar certo. Porque a salvação é pela graça, não é por algo que você faz ou deixa de fazer. Mas assim, a gente precisa acreditar que Deus nos ama, porque Ele é amor. Não é porque a gente merece ser amado. Não é como Israel que estava lá no exílio achando que merecia estar lá, porque tinha feito a coisa errada. Deus é tão gracioso que mesmo o povo não merecendo, Ele vai lá e tira. Então a gente tem que parar de ficar confiando nas nossas ações, naquilo que a gente faz e deixa de fazer, e começar a confiar no que Jesus fez. Então tem gente que não confessa Jesus como Salvador porque fica se olhando e só vendo o osso seco. E se Deus perguntar, tem vida aí? Ele vai dizer não. Mas Deus sabe. Quando eu estava no seminário ainda, há mais ou menos uns 28 anos atrás, 29 anos atrás, né? Eu e Patrícia, a gente trabalhava numa congregação de Irajá, lá na Cidade Alta, em Cordovil. E tinha uma irmã, ficava ali na comunidade, né? Não sei se os irmãos conhecem ali, mas tinha uma irmã que frequentava a igreja e de repente ela sumiu, né? E eu achava que alguma coisa estava errada, né? Ela ainda não era professa. E aí eu procurei essa irmã. Quando ela soube que eu estava procurando ela mandou uma carta para mim, né? E ela disse para mim assim: pastor, eu era seminarista, né? Pastor, eu não vou mais à igreja, porque eu frequento a igreja há tanto tempo e eu sinto vergonha porque eu não consigo me livrar do vício do cigarro. Aí eu fiz uma série de perguntas para ela, né? Depois, no encontro. E disse para ela: irmã, você vem assim mesmo. Porque quem vai completar essa obra em você é Jesus. Ela voltou para a igreja. Tu tem noção como a gente espera que a vitalidade espiritual seja instantânea? Como eu poderia ajudar essa irmã se ela não estivesse aonde a profecia acontece? Estou dando esse exemplo, mas pode ser outra coisa, sei lá. A forma como a gente lida com a ceia, por exemplo, às vezes, a Beth briga com o Neuceio. Não vou tomar ceia não, o presbítero passa, quer não. Entendeu? Quer não. E acho que você nem deveria ter a coragem de servir a ceia hoje, presbítero. Cara, não é naquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Esse momento de comunhão é um momento de você realmente buscar restauração. A gente confia no que Jesus fez e que no Espírito Santo está fazendo em nós, cara. Ninguém aqui tem a vida zerada. Quem tem? Quem tem, levanta a mão. Zeradinha, perfeitinho, 100%. E aí? 100% de acerto.
Tem alguém aqui? Não, né? 100% de erro. Tem alguém aqui? Só a Dedéia. Dedé, fica no lugar onde tem a profecia. 100% de erro. Você não vai falar 100% de erro, né? Porque pelo menos alguma coisinha você acertou. Então, cara, não é no que você faz ou deixa de fazer, entende? Você tem que aceitar o processo. Você tem que se render ao processo. Você tem que dizer, ó, eu sou indigno, eu tenho minhas dúvidas, tenho minhas crises, às vezes eu quero fugir, correr, mas eu quero que o Senhor domine a minha vida, eu quero entregar o meu coração ao Senhor, eu quero que o Senhor comece a conduzir as coisas. Para ser sincero, nem sempre eu tenho vontade disso não, mas olha, vamos dar o primeiro passo? Dá para poder fazer uma batidinha de ossos aqui, para acontecer alguma coisa? Porque eu acredito que no final disso tudo, eu vou ser uma pessoa cheia do teu Espírito. Se você acredita nisso, está na hora de você chamar Jesus para fazer parte do processo. Porque vem dele. Tem gente que senta aí, ó. Aí, presbiteriano não entende muito desse negócio, então vou explicar. Tá bom? Vou explicar. Gente que vem, senta aí, ouve pregação e tal, não sei o quê. Aí, o coração começa. Começa a acelerar. Aí a pessoa começa a racionalizar. Será que essa palavra é para mim? Será que não é? É para você, entendeu? É assim mesmo que funciona. Que quando o Espírito fala com a gente, o aparelho auditivo é outro. Entendeu? É para você. É Deus falando contigo, sabe? É Deus querendo se aproximar, trazer você para perto, sabe? Iniciar o processo. É isso. E eu não estou falando só de conversão, não. Estou falando da vida mesmo. Você pode ser crente, batizado, professo, mas, sabe, a gente está falando e às vezes você percebe, puxa vida, na minha vida, o coração acelera. Será que é para mim? É para você essa palavra mesmo. Ah, será que eu tenho que mudar isso? Tem sim, tem. Deus está falando com você. Não terceiriza a profecia, entende? É para você. A gente ouve a palavra de Deus e a gente tem que assimilar ela, acolher ela, né? Entender que ouvir a palavra de Deus dizendo assim diz o Senhor é só o início do processo. Percebe? É só o início do processo. Se Ezequiel não tivesse acreditado na profecia, ele não teria pregado. O povo não teria sido consolado. E o povo não veria um dia a palavra do Senhor se cumprindo no retorno do exílio. Se você não consegue acreditar naquilo que nós falamos aqui, eu, Rodrigo e outras pessoas, né? Você também não vai ser dessas pessoas que experimenta a ação do Espírito Santo plenamente. Você não vai conseguir viver a eternidade aqui, hoje. Percebe? Então é tudo muito simples, gente. Ó, ser discípulo de Jesus é extremamente difícil. Entende? Extremamente difícil. Porque a gente vai mudando aos poucos e coisas que a gente não quer. Mas confessar Jesus como o Senhor e Salvador é muito fácil. A Bíblia diz: crê no coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, confessa com a boca e você será salvo. Simples assim. Entende? Esse é o início do processo. O resto fica por conta de quem? De quem? Dele. Fica por conta.